O Retrieval Augmented Generation tem sido uma técnica bem utilizada na criação de aplicações com IA generativa, né? Ele permite que a gente amplie o contexto que o modelo tem para responder determinadas perguntas que o usuário pode fazer, usando dados que o modelo não conhece, porque ele não fez parte da base de treinamento deles, né? Normalmente dados internos que só a sua empresa vai ter. Mas é bem frequente a gente precisar ter mais de uma origem de informação, a gente combinar diversas origens, diversos tipos de documentos, e é aí que entra o Agentic RAG. A ideia é que um agente que está conectado ali a um modelo de linguagem vai poder ter à sua disposição diversas origens de informação, e aí ele vai escolher qual dessas origens é mais relevante para responder a pergunta do usuário. A ideia é que isso seja feito dinamicamente, então de acordo com a pergunta do usuário, ele vai entender dentre as origens de dados que ele tem, qual é a mais apropriada e vai usar ela para responder a pergunta. Então para falar desse assunto eu vou aproveitar e vou mostrar também um componente novo do Langflow 1.1 que foi lançado recentemente, que permite a gente fazer a criação desses agentes de maneira bem simplificada. Bom, nesse vídeo então a gente vai ver as diferenças entre o RAG e o Agentic RAG. A gente vai criar um vector database para carregar os nossos dados e colocar todo esse conhecimento na prática. A gente vai criar um fluxo com o Langflow 1.1 para poder executar esse agente. E a gente vai conferir a execução disso lá no Langsmith. Então a gente vai partir desde o começo das bases do que a gente precisa para criar essa solução, até o monitoramento da execução lá no Langsmith. Então vai ficar bem claro para entender, vai ficar bem simples de entender qual que é a ideia do Agentic RAG. Fica até o final, se inscreve no vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo qual tipo de conteúdo você quer ver. E vamos lá, mão na massa. A gente não vai entrar a fundo aqui no que é RAG, mas só para enfatizar as diferenças, vamos dar uma relembrada aqui no que é o RAG. Tá? Então o RAG ele é dividido em dois momentos. O primeiro é o momento da carga, onde a gente vai gerar os dados, e depois onde a gente vai utilizar. Esse momento da carga dos dados, a gente vai partir de arquivos, podem ser textos, docs, PDFs, enfim, qualquer tipo de documento. Normalmente a gente vai dividir ele em partes, que a gente chama de chunks, podem ser partes fixas, podem ter técnicas avançadas para a gente gerar esses chunks. E aí cada uma dessas partes vai receber o que a gente chama de embedding, né, que é uma representação numérica do significado que está ali dentro daquele trecho só, tá? Então imagina como se eu tivesse vários parágrafos dentro de um documento, cada parágrafo recebe o seu embedding. Esse embedding ele tem que ser armazenado em um banco de vetores. Eventualmente, se você tem poucas coisas, você pode rodar na própria máquina, mas você pode chegar até a escala de milhões de embeddings. Então, você precisa armazenar isso dentro de um banco de dados do VectorDB, que possibilite você fazer as queries que vão atender seu workload. O papel do VectorDB aqui é fazer a busca por similaridade, né? Se a gente pensa numa busca que qualquer banco de dados faz, normalmente é uma busca por igualdade ou por diferença ou em relação a outra. Aqui a gente está falando de busca por proximidade, por similaridade. É um processo computacional muito mais complicado de fazer e aí cada VectorDB vai ter o seu resultado, tá? Então beleza, aqui a gente fez a primeira parte, então a gente carregou a nossa base de conhecimento. Depois disso, a gente vai usar esses dados para responder perguntas do usuário. Então, uma vez que a gente recebe uma pergunta, o que a gente vai fazer é procurar dentro desse VectorDB quais são os conteúdos que são relevantes ou similares àquela pergunta do usuário, utilizando o mesmo modelo de embedding. A gente vai colocar tudo isso dentro de um prompt, vai submeter a um LLM, e esse LLM vai chegar em uma resposta, que é o que a gente vai passar para o usuário. Essa é a abordagem mais simples de RAG, né? Então, dado uma base de conhecimento, a gente armazena ela, depois a gente usa a pergunta do usuário para gerar um embedding. Baseado nesse embedding, a gente vai fazer a busca por similaridade dentro do banco de dados. Os resultados relevantes a gente coloca dentro de um prompt e submete, então, ao provedor de linguagem que a gente está usando. Quando a gente pensa no Agentic RAG, mais ou menos, o processo começa mais ou menos do mesmo jeito, então a gente vai ter uma parte de carga e depois a gente vai ter a parte da recuperação e utilização dos dados em si. Então a gente vai ter documentos, a gente vai ter esse mesmo processo dos chunks e da geração dos embeddings. Aqui é uma primeira diferença pode ser, cada um desses chunks pode ter embeddings diferentes, então eu posso usar modelos de embeddings diferentes para cada um desses tipos de chunk, e eu vou armazenar dentro de VectorDBs separados ou dentro do mesmo VectorDB com collections diferentes, é o que a gente vai fazer hoje aqui nesse exemplo. Então a gente vai, cada uma dessas informações, dos documentos que a gente tem, vai processar os chunks, vai armazenar dentro de collections diferentes, ou mesmo dentro de VectorDBs diferentes, e aí a nossa parte de carga, de geração da nossa base de conhecimento, está pronta. A gente vai então para a parte da recuperação e utilização desses dados. Aqui na parte da geração das respostas, então, é onde a gente tem as maiores mudanças, né? Tudo começa novamente com uma pergunta, mas em vez dessa pergunta ser colocada dentro de um prompt para a gente buscar a resposta imediatamente, a gente vai submeter essa pergunta para um agente. Esse agente ele vai estar conectado a um modelo de linguagem, como os modelos da Anthropic ou mesmo os modelos da OpenAI. Aqui no nosso exemplo a gente vai usar o modelo da OpenAI. Esse modelo, a ideia dele não é que ele gere a resposta imediatamente, mas sim que ele forneça para o agente o reasoning de qual estratégia que ele vai usar para chegar na resposta do usuário. Esse reasoning ele vai levar em conta quais são as ferramentas que o agente tem para resolver a determinada pergunta do usuário.
Essas ferramentas são retrievers. Baseado nessas ferramentas, ele sabe que ele tem uma collection que tem um determinado tipo de dado, outra ferramenta que está ligada a uma collection que tem outro tipo de dados. O papel do agente, então, vai ser pedir para o modelo, dado que eu tenho essas duas ferramentas, qual é a ideal para eu utilizar. O modelo vai responder, use a ferramenta A ou a ferramenta B. E aí o agente, então, vai pedir para esse retriever, né, vai usar essa ferramenta para falar, me dá os documentos, os documentos mais relevantes para essa pergunta do usuário. Isso vai ser respondido pelo agente, e aí agora sim o agente vai falar novamente com o modelo, e aí agora o modelo vai conseguir gerar uma resposta, porque ele tem dados de contexto relevantes para gerar, finalmente, a resposta ao usuário. Então, o que a gente vai construir aqui com esse agente? Eu vou carregar dados de dois assuntos bem diferentes, para duas collections dentro do Astra, e aí o agente vai ter que escolher qual dessas collections ele vai usar para responder a pergunta do usuário. Tá? Então, um dos tipos de assunto vai ser assunto sobre uma corrida da Nike que aconteceu aqui em São Paulo, é um documento que eu uso frequentemente aqui nas minhas demos, nos meus experimentos, e também depois a gente vai carregar documentos sobre passagens aéreas, sobre remarcação de passagens aéreas, que eu extraí do site da Latam. Tá? Então, são dois assuntos bem diferentes, o agente vai ter que escolher quando usar um dado ou usar o outro. Tá? É mais ou menos esse cenário que a gente vai criar aqui. Então, vamos começar criando o nosso banco de dados, e aí eu vou usar aqui o Astra, tá? Então vamos lá, para poder armazenar os nossos documentos, tá? Aqui dentro do Astra, agora a gente tem esse modo escuro também. O que a gente vai fazer então é criar o banco. Eu vou criar aqui o meu Astra DB RAG. Esse banco eu vou colocar no Google e na região US East 1, tá? Então, normalmente você vai colocar esse banco na região que faz mais sentido para a sua aplicação. Se sua empresa já usa o Google, AWS ou Azure, normalmente você vai escolher o mesmo provedor, tá? Então, eu vou clicar aqui em Create Database e vamos aguardar aqui uns minutinhos para esse banco estar pronto. Legal, então agora aqui passaram-se 2 minutos, eu acho, 2, 3 minutos, e o banco está pronto para a gente começar a utilizar. Então, vamos criar a primeira collection que vai ser para armazenar os dados de voos, né? Legal, então eu vou chamar ela de Flight FAQ. Vou dizer que ela tem vetores, né? Não necessariamente eu preciso ter vetores na minha collection, eu posso usar ela, por exemplo, com compatibilidade com JSON ou com Mongo, por exemplo. Mas aqui a gente precisa dizer se a gente vai querer a similaridade, né? Vai usar ela para RAG. Aqui tem um feature da DataStax do Astra que permite você gerar os embeddings no ambiente do banco de dados, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o meu próprio, então eu vou fazer a geração dos embeddings usando lá o Langflow. Então aqui a gente não vai usar o Vectorize, tá? O número de dimensões que a gente vai escolher, eu vou colocar 1536 e vou usar o dot product como métrica de similaridade. Então beleza, vou criar minha primeira collection. Legal, minha collection está criada, está pronta aqui. Eu vou criar agora a segunda collection, então, que vai falar desses documentos da corrida da Nike, tá? Isso não é patrocínio, mas é uma corrida que aconteceu aqui em São Paulo. Eu tenho um documento que é legal para fazer essa demo, então a gente vai usar. E aí mesmo o número de dimensões e a mesma métrica de similaridade, tá? Vamos criar essa segunda collection. Beleza, collection criada. Agora a gente vai para o Langflow para fazer a carga desses dados aqui. Para acessar o Langflow aqui dentro do Astra, a gente tem aqui nesse menu superior, tem essa opção aqui, Langflow. Vamos clicar nela. O Langflow está atualmente em preview. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo ele já está lançado oficialmente, tá? Mas por enquanto ele está em preview. Tudo isso que eu vou mostrar aqui você também pode instalar no Langflow na sua máquina e rodar e fazer do mesmo jeito, tá? Então, aqui no Langflow eu tenho diversos fluxos criados. Para a gente organizar aqui, eu vou criar uma pasta. Deixa eu renomear ela. Beleza, e aqui dentro da minha pasta, então, eu vou criar um fluxo, tá? O Langflow 1.1 foi lançado recentemente e ele tem uma série de templates muito legais. Recomendo que quem tiver querendo entender um pouco mais como criar aplicações, alguns exemplos, deem uma olhada aqui, que tem muita coisa de fato bem legal. Para a gente fazer esse exemplo aqui, vamos começar do zero, tá? E aí você pode ir seguindo, vai apertando pause e vai fazendo junto aí na sua máquina, tá? Começar com esse fluxo aqui. Em breve, a primeira coisa que a gente vai fazer então é a parte da carga, né? Vou só renomear ele aqui. RAG loading. Então aqui vai ser o nosso RAG loading. Como é que a gente vai fazer aqui? Então a primeira coisa é a gente vai achar um arquivo. Esse arquivo, eu vou começar carregando o documento da corrida, ele está aqui na minha máquina. Bom, próxima coisa então a gente vai colocar um componente para fazer a geração daqueles chunks, né? Que a gente viu, vou usar o Recursive Character Text Split. Vou jogar ele aqui dentro. Aqui eu vou definir o tamanho dos meus chunks. Como a gente não tem muitos dados, os documentos são pequenos, eu vou gerar chunks menores. E o resultado disso a gente vai gravar no Astra. Então, vou trazer o componente aqui do Astra. Dentro de Vector Store. Trazer ele para cá. Esse é o dado que vai ser ingerido, né, dentro do Astra. Eu vou escolher meu banco de dados aqui, onde eu vou gravar esse dado. A minha collection ele vai encontrar lá, então aqui eu estou falando dos documentos da corrida, vou gravar na Nike Run. E eu preciso colocar aqui um modelo de embedding, então eu vou colocar
como a gente já definiu lá o tamanho, né, dos embeddings que a gente vai utilizar, eu vou usar o text tree small. E se tudo deu certo aqui, vou mandar executar. Legal, ele já rodou aqui em cerca de 2 segundos. Vamos dar uma olhada lá no Astra. Bom, aqui no Astra a gente já vê que teve alguma execução aqui, né? Vamos ver se o dado foi carregado aqui na Nike Run. Legal, então ele gerou aqui 25 registros, não é um documento muito grande, né? E aí cada um desses chunks, para quem, se não ficou claro ainda a questão dos chunks, né? Então isso aqui é um chunk, né? E esse aqui é o embedding, né? A representação numérica desse conteúdo aqui, tá? Então dado aquele arquivo completo, a gente dividiu ele em múltiplas partes, nesse caso em 25 partes. Cada uma dessas partes recebe esse embedding aqui, tá? Vou duplicar aqui dentro, voltar aqui no Langflow, vou duplicar todos esses componentes aqui. E eu só vou, eu vou escolher outro documento. Esse documento ele tem informações sobre da Latam, do site da Latam, que eu extraí e coloquei dentro de um PDF, só para ficar mais simples aqui. Vou fazer a mesma estratégia de chunking, ou posso até fazer diferente, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, 400. Uma pode até ser diferente da outra, tá? Eu posso até usar modelos diferentes se for necessário. E aí a diferença aqui é que a collection, agora eu vou carregar nessa collection de flight FAQ. Vamos carregar. Beleza, ele está dizendo aqui que rodou em cerca de 2 segundos. Vamos dar uma olhada lá no Astra. Beleza, então esse documento que eu carreguei, ele vai estar disponível lá no Git. Ele gerou esses dados aqui. Então aqui eu tenho os chunks e aqui o embedding que foi gerado. Então vou pegar esse caso aqui, tem um pouquinho mais de coisa. Então esse aqui foi o embedding, esse aqui tem o conteúdo. E aqui a gente vai usar muitos metadados para ajudar a filtrar o conteúdo dos documentos. Então, se eventualmente a gente poderia fazer essa técnica aqui usando até filtros por metadados. Tá? Beleza, vamos então para a segunda parte, onde o agente vai decidir qual dessas duas collections de documentos ele vai usar. Para fazer a criação, eu vou fazer local só para a gente depois poder monitorar a execução disso lá no Langsmith, porque acho que vai ajudar bem a gente entender como que está tudo funcionando. Né? Então eu vou criar um fluxo novo, eu vou criar um fluxo vazio. Vou dar um nome para esse nosso flow aqui, agent QRAG. Beleza. E aí um dos componentes mais legais que a gente tem nessa versão nova do Langflow é aqui esse componente chamado agent, tá? Vejam que ele é uma versão sintetizada do que como a gente criava agentes com o Langflow, né? Então se antes eu precisava ter um agente conectar ele com diversos outros, com o modelo, com o componente do modelo, com outras ferramentas, hoje está tudo dentro de um componente só. O jeito antigo continua funcionando, mas aqui a gente consegue ter tudo concentrado dentro de um único componente, tá? Eu não vou mexer nada aqui nas instruções. O que é legal que a gente vê que a gente pode escolher o modelo que esse agente vai utilizar e depois qual é o modelo especificamente. Né? Então aqui o provedor de modelo e aqui o modelo que a gente vai usar. Eu vou manter aqui a OpenAI e o Mini. Já tem aqui minha chave gravada no meu ambiente, tá? Então a gente não vai fazer nenhuma alteração aqui. Então todo o fluxo que a gente vai fazer ele começa com o input, então eu vou colocar aqui o chat input. Né? Baseado nesse chat input aqui a gente vai receber a pergunta do usuário. E esse componente aqui, ele tem esse parâmetro tools aqui, né? Então, são essas tools que a gente vai criar. Cada tool vai direcionar o agente a usar o dado de um lugar ou do outro, tá? Como a gente está usando lá o ambiente da DataStax, eu vou colocar aqui, então, o Vector Store. Arrastar ele para cá. Esse componente eu preciso conectar o embedding também, então eu vou trazer aqui novamente o embedding. Lá a gente usou o tree small, então vamos continuar usando ele aqui. E a diferença aqui, para eu poder converter esse Vector Store em uma ferramenta, eu vou precisar de um componente chamado Retriever. Retriever Tool. Tá? Esse Retriever, então, ele vai estar conectado no Vector Store. Aqui eu não coloquei, então nesse primeiro eu vou colocar os dados da corrida da Nike. E esse Retriever Tool, eu vou conectar ele à ferramenta do modelo. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso definir uma descrição e um nome para essa tool. Baseado nessa descrição é que o LLM vai decidir quando usar essa ferramenta. Então, eventualmente, se você estiver fazendo algum cenário parecido e não estiver funcionando, tenta trabalhar bem essa descrição. Usa, inclusive, o próprio ChatGPT para te ajudar a descrever a ferramenta de modo que fique mais fácil para o modelo decidir quando usar essa ferramenta. Então, é bem importante aqui o nome e a descrição da ferramenta, tá?
Como eu estou criando aqui o da Nike, eu vou colocar aqui então que o meu nome vai ser pergunta sobre a corrida. E a descrição então vai ser responda a pergunta sobre a corrida promovida pela Nike. Como eu falei, sempre que você puder enriquecer a descrição aqui, vai ser melhor para o modelo decidir quando utilizar, tá? Beleza, como a gente vai criar outra função que é bem parecida, então eu vou selecionar esses 3 caras aqui e vou duplicar eles. O embedding vai ser o mesmo, a diferença aqui é que a collection vai ser diferente, vai ser a flight FAQ. E a definição aqui do meu retriever vai ser diferente também. Então aqui, se na outra eu respondia sobre a corrida, aqui eu vou responder sobre perguntas sobre voo, flight questions. E aqui eu vou responda sobre voos, né, ticket, passagens e políticas da empresa. Então beleza, uma vez que eu tenho essas duas tools aqui, deixa eu puxar esse cara mais para baixo, para ficar mais fácil de ver. Então eu vou conectar essa tool aqui também. Então eu tenho o agente, as minhas duas tools, e o resultado disso eu quero colocar dentro de um chat. Beleza. Se tudo aqui está funcionando, eu vou poder fazer perguntas sobre a corrida, e ele vai responder sobre a corrida. Se eu fizer perguntas sobre os voos, ele vai encontrar, decidir quando usar cada uma dessas origens. Uma das coisas mais legais que a gente tem aqui dentro do Langflow é o novo Playground, tá? A gente vai executar aqui, a gente vai ver quanto mais detalhes ele dá sobre o que está acontecendo. Então eu vou perguntar qual o horário da largada da corrida. Essa corrida tinha algumas edições, então aqui ele está falando, acessando a tool Run Questions, executou a Run Questions, e aí ele retornou ali que a largada vai ser no dia 16 de julho. O que ele executou então? Ele usou esse texto aqui como para poder gerar o embedding, para poder encontrar os documentos relevantes ali dentro. Ele encontrou então esses chunks aqui, esses 4 chunks. E aí, baseado nisso, ele gerou aqui a resposta dele. Se eu fizer a mesma pergunta, só que agora, se eu fizer uma nova pergunta, só que agora perguntando sobre a parte de passagens, ele em tese, ele vai usar a outra ferramenta para ele chegar na resposta. Então, eu vou perguntar aqui, uma pergunta bem genérica, né? Então, se eu posso remarcar passagens. Então, olhando aqui a execução, a gente vai, olha, acessou então Flight Questions, executou, e aí ele está falando, sim, é possível fazer, depende das condições da passagem que você comprou. Se a gente olhar aqui a execução, é que ele vai ter isso aqui, né? Então ele usou aqui, ó, a tool Flight Questions, a query foi remarcar passagens, ou seja, ele já tentou extrair da pergunta o conteúdo que vai ser relevante para ele encontrar, né, baseado no que ele vai encontrar ali os documentos. E esse aqui foram os chunks, né, as partes de documentos que ele foi buscar lá dentro do Astra para embasar a resposta que ele gerou aqui para frente, tá? Então, basicamente, a ideia do agente QRAG é que um agente tenha mais de uma origem de informação e ele consiga com isso decidir onde que ele vai buscar essa informação. Então, se a gente der uma olhada aqui no Langsmith, a gente consegue entender até um pouco mais, né, do que aconteceu, né, qual foi toda a sequência aqui de execução, né. Então, quando a gente faz ali a chamada, né, manda uma pergunta aqui, a primeira pergunta, né, sobre a área de largada, o que ele vai fazer, ele vai ter aqui dentro do template, qual é o template que ele quer usar, né, e aqui na chamada do modelo da OpenAI, a gente vai ter as ferramentas aqui disponíveis, inclusive a ferramenta que ele chamou, nesse caso aqui é o Run Questions, né, a primeira pergunta. Aqui embaixo, de fato, a execução da pergunta, né? Então a gente vê aqui que a pesquisa que foi feita aqui dentro do Astra foi bem rápida. Ele rodou essa Run Questions indo buscar no Astra ali as perguntas baseadas nessa query, horário da largada dos 10 km. Ele retornou. E aí, com isso, ele mandou novamente lá para a OpenAI, para a OpenAI ver se o modelo entender se ele precisava executar mais alguma coisa. Aqui é o resultado, né? Então, esse aqui foi o resultado da chamada da ferramenta anterior, para ele chegar no resultado final e devolver a pergunta lá, devolver a resposta para a aplicação, tá bom? Então é isso, a gente vê aqui um exemplo bem simples de como usar, né, diferentes repositórios, diferentes collections, diferentes bases de conhecimentos e o agente definindo quando que ele quer usar. Esse é o começo da implementação de um agente aqui dentro do Langflow. Depois disso a gente vai poder conectar outros tipos de tools, né, e aí a gente vai tornando esse agente mais evoluído. Inclusive, depois a gente pode até fazer um agente ser uma ferramenta para outro agente. E aí a gente vai criando esses modelos de multi-agentes dentro aqui do Langflow, tá? Esse pode ser um assunto para o próximo vídeo, então deixa aqui nos comentários qual o assunto que você quer ver. Espero que tenha sido legal, que você tenha curtido e a gente se vê na próxima. Valeu!